Lucas capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá não saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupo de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão há alguns que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras,
tomou consigo a Pedro, a João e Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobria com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse a seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que Jesus lhe era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis,
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai os mortos o enterrar, os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.